Tá com dificuldade em porcentagem? Então veio para o canal certo. Se você não é inscrito, curta, comente e compartilhe. Então vamos lá? Porcentagem, a gente vai aprender um pouquinho de porcentagem de forma básica, mas que ainda é uma coisa que muita gente não sabe fazer. Eu coloquei aqui, calcular 20% de R$ 1.000. Eu vou ensinar duas formas de você calcular a porcentagem e ver qual a forma mais prática para você. Vamos lá? Bom, quando a gente fala em porcentagem, você tem que saber interpretar o nome. Porcentagem. Porcentagem vem de porcento. Quando a gente fala porcento, a gente lembra de 100. Então, é alguma coisa sobre 100. Lembrando que a parte do denominador, que é a parte de baixo, ele sempre vai ser representado pelo número 100. E quem fica na parte de cima? O numerador. Justamente quem eu estou pedindo. Então, se eu tenho aqui 20%, eu vou ter 20 sobre 100. Essa é a representação de uma porcentagem. Eu vou explicar para vocês duas formas. A primeira forma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 20%, que é 20 sobre 100, e a gente vai utilizar essa fração justamente de R$ 1.000. E aí eu faço isso aqui, ó, 20 sobre 100 de R$ 1.000. Lembrando que quando você for utilizar, nesse caso que é dinheiro, não precisa colocar vírgula 00, porque vírgula 00 indica moeda. Basta pegar o R$ 1.000 e colocar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$ 1.000, vou dividir por 100 e depois eu vou multiplicar pelo 20. A gente vai utilizar duas operações. Sempre a gente começa pela divisão e depois a gente faz a multiplicação. Então a gente vai ter aqui 1.000 dividido por 100 multiplicado por 20. 1.000 dividido por 100, a gente aplica aquela regra que, se aqui eu tenho dois zeros, eu posso eliminar esses dois zeros e posso eliminar dois zeros do lado de lá também. Então, 1, 2, 1, 2. Lembrem-se, se você eliminar 2 aqui, eu não posso eliminar 3 lá. A mesma quantidade de eliminação de um lado tem que ser do outro. Feito isso, eu vou ter 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 20. Agora é só multiplicar, né? 10 vezes 20, 200. Então, eu tenho como resposta R$ 200. Essa é a primeira forma, utilizando a fração. Eu vou utilizar com vocês agora a segunda forma. Essa segunda forma é uma forma bem prática. O que que a gente vai fazer? Vou pegar o 20 sobre 100 e vou transformar essa fração em um número decimal. Como é que eu faço isso? Pego o número que está em cima, coloco aqui. Lembre-se que 20 é um número inteiro. Se ele é inteiro, imaginariamente existe uma vírgula aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula da direita para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho embaixo. Como sempre é 100, eu vou deslocar sempre duas casas, da direita para a esquerda. Então, ó, uma, duas. A vírgula vem para cá, mexendo duas casas. Se a vírgula vem para cá, não tem nada aqui na frente, eu coloco um zero. Então, eu vou ter 0,20. Feito isso, eu vou pegar o 0,20 e vou multiplicar pelo valor do que eu estou pedindo. Só que, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Se eu colocar o 1.000 aqui embaixo na multiplicação, o que que acontece? Eu falei isso numa aula sobre as 4 operações. Na multiplicação, quem tem o maior número de algarismos tem que ficar na parte de cima.
Então, como 1000 eu tenho 4 algarismos e 0,20 eu tenho 3 algarismos, eu tenho que fazer o quê? Colocar o 1000 em cima e o 0,20 embaixo. Então, a gente vai ter 1000 vezes 0,20. Lembrando, a gente preenche as casas na parte de baixo da direita para a esquerda. Como nós temos 4 algarismos aqui e 3 aqui, eu só vou preencher na parte de baixo 3 casas. Embaixo do 1 não vai ficar nada. Ou você pode colocar o sinal de multiplicação. E agora a gente vai multiplicar. Casa por casa. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Multiplicado, a parte de baixo, como ainda tem um outro algarismo, eu vou colocar um mais embaixo da primeira casa. Por que eu coloco um mais embaixo da primeira casa? Justamente para não correr o risco de eu colocar na próxima multiplicação algum número aí. Porque a casa que está embaixo aqui, essa primeira casa, não pode colocar nada. Aí eu coloco o sinal de mais para poder não ter problema. Vamos multiplicar agora o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Pessoal, nós temos ainda um zero na frente, depois da vírgula. Esse zero ele não vai ter valor. Eu multiplico ele se eu quiser. Eu posso já passar o traço e fazer a soma normalmente. Ó, 0, 0, 0, 0, 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar na parte de cima quantas casas decimais eu tenho. Casa decimal são aquelas casas que vêm depois da vírgula. No caso de 1000, não tem casa decimal, é um número inteiro. Se é um número inteiro, então não mexo com ele. Venho para a parte de baixo. A parte de baixo é um número decimal. Então o que eu vou fazer? Eu vou contabilizar a quantidade de casas decimais. E eu percebo que eu possuo 2 casas. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr da direita para a esquerda. Lembra que eu falei do número inteiro? Então, a gente vai correr 2 casas. 1, 2. Então, a gente coloca a vírgula 2 casas depois. E observem que eu vou ficar com o mesmo resultado daqui de cima. Então, aqui mostro para vocês as 2 formas de você fazer a porcentagem. Aí você vai escolher qual a forma é melhor para você. Se você gostou do meu canal, então assine, porque vão ter mais aulas como essa daqui para frente para vocês. Valeu, turma!